Olá, alunos! Estamos aqui para a resolução de mais uma questão. Acompanha comigo essa questão. Primeiro, sempre a leitura da questão. E observa que essa questão é bem grande em relação ao seu texto. Então, nós vamos analisar cada uma das alternativas de forma separada, ok? Vem comigo, então. Vamos verificar cada uma das alternativas desta questão. Assinale a opção correta acerca do sistema operacional Linux. Bem, como nós estamos falando de questões de informática, o Linux é um sistema operacional. Já sabemos disso, isso é importante. Observa, Linux é considerado um sistema operacional, assim como o Windows também é um sistema operacional. Olha o que a letra A diz sobre isso, então. O Linux é um software que equivale ao pacote de ferramentas Microsoft Office no ambiente Windows, as quais são usadas para edição de documentos, apresentações e planilhas. Será que o Linux equivale ao Microsoft Office? O Microsoft Office é aquele que tem o Word, Excel, PowerPoint. Esse é o Microsoft Office. Será que o Linux é equivalente a esses programas, Word, Excel, PowerPoint? Não. O Linux não é um programa de edição de texto. O Linux é um sistema operacional. Ele pode ter instalado. Eu posso instalar o Linux e dentro do Linux tem um editor de textos, tem uma planilha de cálculos, tem um editor de apresentações, mas dizer que o Linux é similar ao pacote Microsoft Office é como dizer que o Linux é similar ao Word, Excel, PowerPoint. Não. O Linux, em relação a conceito de software, é similar ao Windows. Por que é similar, professor, e não igual? Vamos lá. Primeiro porque tanto Linux quanto o Windows são sistemas operacionais. Nesse ponto eles são similares, ok? O que difere o Linux do Windows, além dos seus recursos individuais, é o conceito que o Windows é software proprietário, da Microsoft nesse caso, e o Linux é considerado um sistema operacional software livre. Então, quando ele afirma que o Linux é equivalente ao pacote de ferramentas Microsoft Office, está errado. O Linux se equivale ao Windows em relação ao conceito de ser sistema operacional. Em dizer que o Linux é sistema operacional, assim como o Windows também é sistema operacional, tudo bem. Claro que eles são diferentes, são sistemas operacionais diferentes, mas são equivalentes no que tange a dizer que os dois, tanto o Windows quanto o Linux, são sistemas operacionais. Errado, então, a letra A. O Linux é um sistema operacional, não é um pacote Office ou similar ao pacote Office da Microsoft. Errado a nossa letra A. A letra B disse: os programas próprios para o sistema Linux do pacote de produtos BR Office não funcionam no ambiente Windows. Errado. Tu pode instalar o pacote BR Office tanto no Windows quanto no Linux. Existe versão para instalar o BR Office Writer, BR Office Calc, BR Office Impress, tanto no sistema operacional Linux, como também eu posso instalar o BR Office Writer, BR Office Calc, BR Office Impress no sistema operacional Windows. Então é bom lembrar que o BR Office, embora também seja software livre, assim como o Linux, o BR Office pode ser instalado tanto no Windows quanto no Linux. Errado a letra B. Vamos para a letra C. O Linux e suas distribuições são softwares de código aberto, que podem ser usados, copiados e redistribuídos sem restrições. Isso está correto. Já vou marcar ali a letra C como correta em verde. O Linux é considerado software livre. Ele é um sistema operacional baseado no conceito de software livre. Isso significa dizer que o Linux tem o seu código-fonte aberto. Quer dizer, eu posso conhecer os códigos de programação e acessar os códigos de programação que foram usados para criar aquela distribuição Linux. E ainda posso até colaborar com modificações, criando até novas distribuições. Então, o Linux diferente do Windows, observa, o Linux diferente do Windows é software livre, porque o Windows não é software livre, o Windows é software proprietário, mas o Linux sim é software livre e tem o seu código-fonte aberto. E ele pode ser usado, copiado e redistribuído sem restrições. Então a letra C indica que o Linux é de fato software livre porque ele tem liberdade de uso e liberdade de acesso ao código-fonte. C é a correta dessa questão. Mas vamos ver as outras incorretas. A letra D dizia: para fins de segurança e também para evitar o uso de programas não autorizados, não é possível instalar o Windows em uma máquina na qual o Linux esteja instalado.
errado. Tu pode no mesmo computador criar partições para instalar o Linux e partições lá para instalar o Linux. Até na mesma unidade de armazenamento, no mesmo disco rígido, eu posso ter determinadas partições sendo usadas para o Linux e outras partições para o Windows. E aí no mesmo computador eu posso ter dois sistemas operacionais instalados e ora utilizar um, ora utilizar outro. Isso é possível, a questão diz que não. Então, errado a questão da letra D. A letra E, por fim, dizia, por ser um sistema operacional muito rápido, o Linux funciona somente em máquinas que utilizem processadores Intel ou Pentium. Errado. O Linux funciona em diversas plataformas e arquitetura e não só em plataformas ou arquiteturas que possuem processadores Intel. Ele vai funcionar em plataformas que têm processadores da AMD e também de outros fabricantes. Então, está errado dizer que o Linux só funciona em processadores Intel. De fato, nessa questão aqui, vamos destacar a questão inteirinha para... Opa, não é essa aqui, destacar a questão inteirinha para ti, vamos voltar ali um pouco, observa comigo esta imagem aqui. Descreve então toda a questão e nós descobrimos que a resposta certa de fato é a letra C de Canadá para essa questão sobre o Linux. Ok, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Isso é bem importante para que a gente continue publicando cada vez mais questões em relação às provas de concurso de informática, ok? Até a próxima aula, até a próxima questão, bons estudos!